5 de janeiro, iniciozinho do ano, tem gente que vai tirar férias e ainda mais no meio das férias vai fazer aniversário. Liga aí, Vanúvio Prachedes está na contagem regressiva. Quem acompanha ele pelo Twitter sabe que a contagem tá firme e forte aí. Ah, sim. 3 dias, né? 3 de 5, Carol. 3 de 5, né? Contando já a partir de segunda-feira, hoje 3, amanhã 4 de 5 e 5 de 5, aí pronto. Aí tchau, aí só agora em fevereiro, né? Não, de maneira nenhuma. Vem antes, viu, gente? Mas antes... Carol só me dá 15 dias de férias. Essa é uma patroa boa, viu? Não deixa nem a gente tirar um mês de férias. Queria ter salário de patroa também, viu? Não conta ninguém, não. Vanúvio, mas explicar aqui, falar para o nosso telespectador que antes das férias vai ter ainda a estreia do Conversa de Alpendre, amanhã, que Vanúvio já está deixando aí quase tudo pronto para, durante o mês de janeiro, ele não vai estar aqui, mas... de certa forma, estará no Conversa de Alpendre. Estaremos aqui, Carol, todas as quintas deste mês de janeiro, a partir já de amanhã, dia 6 de janeiro. E durante as próximas quintas-feiras, a gente estará aqui na TCM e a gente vai entrevistar... A gente já conversou aí com a governadora Fátima Bezerra, com a candidata à reeleição, com o Breno Queiroga, secretário municipal e pré-candidato ao governo do estado, o Laurence Amorim, que é pré-candidato à Câmara Federal. A gente vai entrevistar também o prefeito Alisson Bezerra para saber como é que ele está se articulando aí para as eleições. Tem ali confirmações dos bastidores que a gente vai saber com o prefeito. Então vai ser bom demais aí mais esta edição do Conversa de Alpendre 2022. Geralmente o Conversa de Alpendre é diferente aqui do estúdio, porque aqui a gente tem um formato já usual, estamos no estúdio. Quando a gente sai dessa rotina com os entrevistados, geralmente eles ficam mais à vontade, a conversa flui, está em um outro clima e tem gente que fala até mais do que o que costuma falar quando está aqui no estúdio com a gente, né, Vanúvio? Os jovens têm a história da Tenda da Verdade e a verdade vem agora no Conversa de Alpendre com os jovens aqui do estúdio, né, Carol? A gente vai perguntando e é curioso, Carol, porque a gente está gravando no Termas, né? Infelizmente, por conta ainda da Covid, a gente não está indo para Tibau, para as pousadas que a gente fazia aí a gravação, estas gravações, mas a gente consegue ter realmente um ar novo ali para conversar sobre política. É um ambiente com natureza ali no Termas, o barulho dos pássaros, alguns animais que passam durante a gravação, então é bem gostoso fazer e é agradável de assistir o Conversa de Alpendre. Exatamente. Amanhã, a partir de amanhã a gente ainda lembra para você. Que horas, Vanúvio? Amanhã, 8h15 da noite e durante as próximas quintas, Conversa de Alpendre dá para assistir comendo cuscuz, viu, Carol? Pois é. Quem está assistindo o cenário político e comendo cuscuz é Joyce Moura, jornalista, está aí da agência Realize Comunicação, comendo cuscuz. Mandou até a foto. Não quero que mande a foto não, Joyce. Manda o cuscuz aqui cuscuz pra gente ovo. Comer depois do programa. O cuscuz é só com ovo, bem recheado, viu? Pelo que eu tô vendo aí na foto. Já deu foi inveja, fome, na verdade. Joyce, muito obrigada pela audiência aqui no programa de hoje. E crianças e adolescentes que perderam os pais para a Covid-19 vão receber um auxílio do governo estadual. A lei que institui o programa RN Acolhe foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. Uma consequência até então oculta na pandemia veio à tona. O número de crianças e adolescentes que perderam seus pais para a Covid chega no estado a 1.600. Mas esse programa específico, RN Acolhe, ele está olhando especificamente para crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade, de famílias em extrema pobreza e que, em razão da Covid, perderam aqueles entes mais próximos que cuidavam, que eram responsáveis. Esse é um impacto que marca uma geração. Eles se somam a outros 26 mil em todo o Nordeste e 130 mil em todo o Brasil. O objetivo é que essas crianças, esses adolescentes
que foram as maiores vítimas, né, dessa pandemia, eles possam contar com esse direito à renda e contar também, claro, né, com um esforço mais intenso daquilo que já é direito constituído no campo da educação, da saúde, mas uma atenção especial dessas áreas também e de outras áreas na proteção a essas crianças e adolescentes. O programa RN Acolhe é uma ação conjunta dos estados do Nordeste. Ele garante R$ 500 todos os meses para quem não tem pai e mãe e que pelo menos um tenha sido vítima da Covid. A criança ou adolescente tem que residir no Rio Grande do Norte. Muitas crianças e adolescentes, em função dessa pandemia devastadora, perderam seus pais, avós e, portanto, o Estado chega junto nesse momento para tentar reparar um pouco da dor que essas crianças enfrentam. Preciso destacar aqui que o auxílio financeiro está sendo destinado, obviamente, para as crianças pobres. Aquelas crianças que estão no cadastro único, que estão em situação de vulnerabilidade social. Nunca foram só números. Por estes leitos de UTI, muitas histórias incríveis de superação aconteceram. Outras tantas não tiveram um final feliz. Nós temos uma geração de crianças que sofrerá necessariamente o efeito da Covid. São justamente as crianças em situação de orfandade, que vão ter a partir daí problemas de saúde mental, que vão ter a partir daí tiveram a necessidade de mudar de escola, que perderam seus vínculos afetivos, perderam seus vínculos, a subjetividade do afeto. Essas crianças precisam de uma atenção do Estado. Eu considero esse projeto de lei um primeiro grande passo, porque ele dá uma segurança de renda a essa população. Realmente a situação complicada, muitas famílias sofreram muito durante esta pandemia com a perda dos seus entes e para as crianças órfãos, então, é interessante realmente essa ação do Estado, esse cuidado em relação a estes órfãos da pandemia. Não é só questão de dinheiro, viu, Carol? O dinheiro é importante, auxilia, mas o apoio psicológico, o apoio da educação, né? E todo esse suporte que é dado aí, né, pelo governo, pelas prefeituras a estes órfãos, faz a diferença, né, para o crescimento deles de forma saudável, né, já que não tem pai, não tem mãe e dificilmente ali tem algum familiar que se responsabilize, ou se tem, para que se tenha realmente esse cuidado, né? E, Carol, infelizmente, esta é a nossa realidade. Exatamente. E vamos continuar falando aqui do nosso assunto de hoje, as chuvas e o trabalho da Defesa Civil. Subtenente Gama, qual é a responsabilidade da população nos alagamentos aqui em Mossoró? É como nós sempre, nas entrevistas que nós damos, o que nós solicitamos à população é o cuidado com o lixo, porque o descarte irregular de lixo é a nossa maior preocupação com a potencialização dos pontos de alagamento, porque na segunda-feira, no dia daquela chuva, era dia de coleta de lixo em alguns bairros. Para você, o lixo estava colocado lá regularmente, mas com a chuva torrencial, essa água levou esse lixo. E esse lixo, em determinado ponto, ele vai cair numa boca de lobo e a água não vai ter como entrar de forma mais rápida nessa boca de lobo, não vai ter como escoar. Ou seja, ali vai se tornar um ponto de acúmulo de água. Então, o descarte regular do lixo, no dia que o veículo da coleta for passar na sua rua, é a nossa preocupação e é isso que nós solicitamos do povo de Mossoró. Descarte o lixo no dia que o carro da coleta for passar, porque se você deixa o lixo dia antes e acontecer uma chuva torrencial, com certeza esse lixo vai cair na nossa rede de esgoto e no nosso sistema de escoamento. Como é que é a parceria da Defesa Civil com outras secretarias do município de Mossoró, principalmente as que têm contato, né, com algumas destas situações, desenvolvimento social, infraestrutura e segurança? Como eu digo, a Defesa Civil ela tem um lema: Defesa Civil somos todos nós. Então, a Defesa Civil é um órgão que coordena nas chuvas quais são as instituições que atuam diretamente. Vou citar aqui as principais: a infraestrutura,
porque é a quem cabe fazer a manutenção das áreas de risco que nós apontamos, mas aí tem as instituições de apoio. Nós trabalhamos com a Guarda Civil Municipal, com o efetivo de trânsito municipal, com o Corpo de Bombeiros civis. Então, são uma série de pessoas, de instituições que auxiliam a Defesa Civil no seu dia a dia, no trabalho, principalmente nos dias de chuvas fortes. Em relação ainda voltando à questão do lixo, ali era dia de passar o lixo em algumas localidades, mas existe também aquele descarte irregular de entulhos, de objetos, em algumas galerias da cidade, a gente chega a ver até colchão, sofá jogado por aí, que atrapalha muito, né, o trabalho da Defesa Civil. O que fazer para que a população evite? Como alertar a população, orientar a população em relação a isso? Isso a Defesa Civil ela já orienta bastante. Aí cabe a questão da conscientização do povo. É a população saber que aquele lixo que ele joga irregularmente, ele vai voltar de forma muito mais grave num dia de chuva, porque é a questão do alagamento. Em vários pontos que nós visitamos depois daquela chuva, ontem e hoje, os maiores problemas que nós detectamos foram os bueiros, bocas de lobos, entupidas por lixo. Muitas vezes, armários velhos, sofás. Então, entulho, tudo isso entope o nosso sistema de escoamento. Então, esse problema acaba retornando para a própria população. Muitas vezes, em determinada rua que nós estivemos hoje, quer dizer, eu não vou citar a rua, não vale a pena aqui, mas a própria população local disse, olha, Gama, o maior problema que nós temos aqui na rua, por conta desse alagamento, é a própria população que não respeita, joga o lixo aqui fora, de qualquer forma. Então, esse lixo acaba indo para os bueiros. Indo para o bueiro está entupido, choveu, não tem como a água escoar. Acaba entrando na residência deles mesmos ali. A população tem que ter essa responsabilidade e quem observar uma situação deste tipo aí, denuncie, faça um alerta aí, converse com essa pessoa, porque senão prejudica a todos. Mas, Gama, com relação o que é preciso observar numa residência, né, ou com chuva ou sem chuva, ali que poderá haver algum desabamento, alguma situação de risco, de alagamento que é preciso observar e como é que entra em contato com a Defesa Civil, com os órgãos de segurança, para essa ação ser mais rápida? A Defesa Civil ela tem um número que é nacional, é o 199, ela está disponível 24 horas para a população e nós sempre alertamos. O popular percebeu, com relação à estrutura da sua residência, percebeu a presença de rachaduras, trincas, fissuras ou qualquer outra falha estrutural na sua residência, solicita a presença da Defesa Civil. Nós iremos imediatamente ao local e faremos uma avaliação do grau de risco daquela edificação, daquela residência. Então, a Defesa Civil, como eu disse, ela não trabalha só com isso. O ano passado, nós fizemos 53 vistorias em edificações na cidade de Mossoró. Dessas, inclusive, algumas foram necessárias fazer a interdição. Ou seja, o cidadão que morava naquela edificação teve que sair porque ela tinha um risco grave de desabar. Então, em algumas situações, há necessidade de fazer até mesmo a interdição da edificação. Nós temos aqui o Raimundo Donato, da Lagoa do Mato, viu, Vonúvio? Ele fala sobre o assunto do primeiro bloco, fala sobre Câmara Municipal, diz que sente saudade da Câmara passada, vereadores que defendiam o povo. Essa é a opinião do Raimundo Donato, da Lagoa do Mato. Ele está aqui. Realmente, essa legislatura é diferente da passada, viu? A gente tem aqui o Frank, que está opinando. Pelo que eu entendi aqui, o Frank não acredita que Henrique vai sair do partido, sim. Vai só se aproximar mais das eleições. Tá bom, Frank. Muito obrigada pela sua opinião aqui no programa de hoje. E temos também a participação do Marcos Galdino, a subtenente Gama. Ele diz: o entrevistado não falou da ilha de Santa Luzia. Esse bairro não tem preocupação das autoridades? Falou do Belo Horizonte, Alto da Conceição e Zona Rural, mas não falou da ilha. Pronto. Nós focamos aqui onde ocorreu o maior volume de chuvas na segunda-feira. Mas, como eu falei, Mossoró tem 87 áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil. Ilha de Santa Luzia, ali na General Pérez, nós temos áreas de risco. No Sumaré, praticamente em todos os bairros de Mossoró, nós temos áreas de risco. E não são áreas de risco, muitas vezes,
é uma boca de lobo que está entupida. Ali é uma área de risco, porque se aquela boca de lobo ela não for desobstruída, acaba causando prejuízo para todos os moradores daquela região. Então, sim, nós temos 87 áreas de risco monitoradas em Mossoró, em todos os bairros. Nós focamos aqui nesses bairros, porque, como eu disse antes, na chuva de segunda-feira, 56 milímetros nesses bairros da região do Belo Horizonte. No Sumaré, e naqueles bairros vizinhos, os nossos pluviômetros, eles marcaram 25 milímetros. Então, logicamente, o maior número de chamadas nesse período foram para esses bairros. Em relação ao Rio Mossoró, o senhor falou da questão do assoreamento. O que é preciso fazer para se resolver essa situação? Esse é um trabalho que não cabe à prefeitura. Um órgão estadual que é o responsável. E eu acredito que uma dragagem no rio seria a solução. Porque se não for feita uma dragagem nessa área que está assoreada, não tem uma solução aparente. Ou a retirada da população, o que não é possível, ou a dragagem do rio. Mas o prefeito, o Alisson Bezerra, durante uma reunião que nós tivemos na terça-feira, já se preocupou com a reunião e já articulou para que houvesse uma reunião entre instituições para buscar uma solução o mais rápido possível para esse problema. Subtenente Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil de Mossoró, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu coloco a Defesa Civil à disposição de toda a população de Mossoró, lembrando, precisando da Defesa Civil, o número é 199. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.